chegar, fica tranquilo. Tá Tá tudo bem. Ó, o pessoal que tá no Facebook, oi pessoal que tá aí no Facebook, seja muito bem-vindo. Com quem é, Camila? Fala, meu povo! O Facebook tá lá. Tá lá o Facebook, a gente já vai entrar. Estamos entrando no ar. Rádio Mundial 95.7. Se você tá no carro, se você tá em algum lugar aí, você pega uma rádio FM, vai lá, 95.7 e começa a nos ouvir também. Está no ar o programa Próximo Nível, trazendo clareza, consciência e prosperidade para todos os seus níveis de relacionamento. Com a coach, especialista em relacionamento, Denise Giovanetti. Boa transmissão. Olá, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde, como estão todos vocês? Eu espero que estejam todos maravilhosamente bem. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 18 de setembro e nós estamos aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95.7. É um prazer ter você aí comigo e com a minha convidada super especial, Camila Glicério. Fala, meu povo! Prazer imenso estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Essa mulher é uma alegria, essa mulher é algo assim diferenciado. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal. A Camila traz um tema que é massa, que é vida sem sabotagem. Adoro. Arrancar a sabotagem da vida das pessoas na unha. Ai, coisa boa! E aí, se você tá aí com a gente, tá nos ouvindo e já gostou do tema e quer saber aí o que tem sabotado o seu amor, quem tem sabotado o seu amor, o seu relacionamento, a sua vida e o seu relacionamento não só amoroso, mas o seu relacionamento de forma geral com seus filhos, as pessoas que você trabalha, enfim, seu vizinho, todo mundo aí, dá uma prestada de atenção nesses próximos 30 minutos que você vai arrebentar com esses sabotadores que tem na sua vida. É isso aí, cara. Sabotadores e principalmente padrões de sabotagem, né, Dé? Isso aí, padrões de sabotagem, né? São vários, a gente vai ver aqui. Existe dentro do mundo do desenvolvimento humano o entendimento do que são sabotadores. E existe o entendimento do que é sabotagem. Eu gosto de imaginar como se os sabotadores estivessem dentro da sabotagem. Entendi. E os sabotadores, a gente personifica eles como pessoinhas mesmo, para facilitar o nosso entendimento. E eles abrem algumas chaves na nossa cabeça que vão permitir que a gente entenda melhor, identifique melhor os nossos comportamentos. Principalmente aqueles que não são tão legais assim. Sim. Que fazem com que a gente literalmente dê tiro no nosso próprio pé. E que é muito comum, né, Camila? É muito comum, a gente vive isso o tempo inteiro na vida. Eu fiz um story agora antes de entrar, se você ainda não me acompanha, vai lá, denise.coachdeamor no Instagram, ou então no Facebook também, denise.coachdeamor. Se você também quer falar comigo pessoalmente, manda uma mensagem no WhatsApp 972-99-1563, 972-99-1563, que eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre sabotadores e sabotagem, assim como a Camila aqui vai ajudar a gente a aprofundar um pouquinho mais neste mundo. E aí, Camila, eu fiz uma story aí, né, um pouquinho antes da gente entrar, falando sobre aqueles dias que você não se sente tão Mulher Maravilha, assim, né? Que você acorda daquele jeito que... 99% dos dias, entendi. Eu espero não ficar tanto em 99%, eu confesso pra você, mas hoje foi um dia bem desafiador pra mim, tá? E eu passei hoje de manhã pelo meu... Trippier Coaching, enfim, né, um processo de coaching ali que a gente faz em parceria com outros colegas coachings, e é incrível, foi maravilhoso e tal, mas foi um dia aquele dia assim que você olha pra dentro de você e você fala, cara, e aí, o que eu faço? Aqueles né? dias que são noite, né? Aqueles dias que são noite. Trevas. Exatamente. Ok. E aí eu olhei pra mim e eu falei assim, poxa, hoje eu vou falar sobre sabotadores, né? Vou falar com a Camila sobre sabotadores. E aí, o que tem me sabotado, né? E aí eu fiquei com essa pergunta na cabeça. E eu já meio que sei o que tem me sabotado. Mas e você que tá aí vivendo um relacionamento que você não entende por que tá acontecendo essas indas e vindas? Por que vocês brigam? Por que vocês se desentendem? Você já parou pra pensar nisso? O que tem sabotado você, a sua vida, o seu amor, os seus relacionamentos? E aí, Camila?
Os relacionamentos a dois, normalmente, você vê assim, uma sabotagem vinda da onde? Qual seria a sua... De todos os lados. De Eu todos. vejo sabotagem o tempo todo. Eita! É engraçado, porque quando a gente começa a estudar isso e entender um pouquinho mais desse mundo, parece que a gente literalmente sai do Matrix. Parece que a Certo. gente deixa de ver o mundo com aquele cenário que ele é, né, hipoteticamente. Que a gente Quase tá que mudamos acostumado os a ver. óculos, A vamos gente dizer muda o assim. óculos mesmo. E é quando a gente muda esse óculos, e só quando a gente muda esse óculos, de como a gente enxerga a vida, da percepção da gente sobre a nossa vida, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o que é, o que não é que a gente tem a oportunidade de mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e aí sim, a gente muda nossos comportamentos, as nossas ações, e por fim a gente muda o resultado que a gente tem. Seja aí de relacionamento, seja uma carreira, seja uma vida financeira abundante, próspera ou de escassez. Sim. E da mesma forma que a gente trabalha ali, que a gente faz uma coisa no relacionamento, a gente faz, no fim das contas, em todas as outras. É bem, né, o que a gente já escutou algumas vezes até do nosso mentor, né, que nós temos em comum, Jerônimo, que é como você faz uma coisa, você faz todas, né? O T. Havek fala isso. T. Havek também, né? Vamos sempre para fonte, né? Para raiz. Isso, Eu gosto muito de ir na raiz. Eu amo Jerônimo é super meu mentor, mas vamos sempre na raiz mesmo. E é isso, assim, tipo, a gente vai sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo modo, para todas as outras coisas, porque nós somos uns seres sistêmicos. Sim. Nós somos corpo, alma, mente, espírito em um só pessoinha. Sim. Lidando com todos os nossos conflitos e vazios internos. Então, a sabotagem e sabotadores, dentro de sabotagem, sempre, pelo amor de Deus, não reduza a sabotagem, sabotadores, Aos você que tá aí, sabotadores. que pelo menos entende minimamente do que a gente está falando, não faça isso, por favor. Então, tá dentro disso daqui, tá dentro desses vazios, é isso daqui que a gente não consegue preencher dentro da gente e a gente fica procurando no outro. Em relacionamento, a gente faz isso literalmente no parceiro. Sim. A gente não consegue se alimentar de amor, então a gente fica buscando no outro. A gente não consegue se alimentar de amparo, a gente fica buscando no outro. Uhum. E aí a gente não consegue se alimentar do nosso próprio valor, da nossa própria percepção de que a gente é foda ou não, e a gente fica buscando esse reconhecimento no outro. E aí quando não vem, o que a gente faz? Faz carinha feia, fica emburrado, fica chateado e fica cobrando do outro, porque você não fez isso, não fez aquilo, tá. Fica gerando expectativa sobre o outro, né? Aliás, né? Segredo da felicidade, amigos, anota Não aí. gerar expectativas. Alinhamento de expectativas, inclusive internas. Né? Sim, eu acho que são as primordiais e as principais, né? A gente com a gente mesmo. Sim, exatamente. Porque a gente tá aí num padrão, a gente tá aí numa vibe, né? E aí a gente, daqui a pouco cai essa vibe, cai esse padrão. E aí, como que faz? Como que faz pra botar isso de volta no lugar? Não é tão simples, né? E não existe Mulher Maravilha, e não existe super-herói na vida real. Você é ser humano. E se você é ser humano, você tem altos e baixos. Sim. E quando você tá no seu baixo, o grande X da questão é aí o autoconhecimento, com certeza, né? Porque você se percebe, quando você se percebe, você sabe que tipo de padrões você vem repetindo, e se você repetir aquele padrão, você vai ter aquele resultado novamente. Existe um entendimento do que é o ciclo da sabotagem, né? Quando a gente vai identificar isso daqui, a gente vai bem na raiz de muita coisa, até. Inclusive, eu tenho até uma palestra online sobre isso, assim, as pessoas podem até acessar. Legal, bacana. @vida sem sabotagem, elas conseguem, por enquanto, acessar gratuitamente essa palestra. Legal. Então, se você tá aí nos ouvindo, quer dar uma olhadinha nisso, presta atenção, vai lá e segue essa mulher que já vai te ajudar pra caramba. E é um conhecimento muito profundo, tá? E ele não é tão simples assim. Mas a gente parte do princípio em que nós fomos injustiçados em algum momento da nossa vida. E aí, por injustiça, entenda, te machucaram de alguma forma. Sim. Tá? Pode ser só um machucado interno, assim. Tipo, fizeram alguma coisa que você não gostou. Certo. Não aprovou. Você foi contra você de alguma forma. E aí, a partir disso daqui, você vai desenrolando várias coisas na sua mente. Quando isso daqui entra no seu sistema, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, você começa a desdobrar várias coisas que podem acontecer sobre isso. Então você passa a culpar aquela pessoa, você se coloca na posição de vítima sobre aquilo que aconteceu. E aí você entra nesse padrão de não merecimento e tá. E aí o que acontece em relação a isso é que quando a gente passa por todas essas fases, a gente tenta, de alguma forma, reviver aquilo ali para
superar de alguma forma. Só que o que acontece é que é um puta tiro na porra do pé de novo. Porque a gente acaba caindo que nem um patinho na mesma história. Igualzinho de Roda novo. dos ratos, né? Roda dos ratos. Anda e não sai do mesmo lugar. Pra ilustrar bem o que eu tô falando, é aquela mulher que sempre se relaciona com aquele cara filho da puta. Então, tipo, Gente, vocês estão vendo que a minha convidada de hoje, ó, não é papas na língua, porque é pra você realmente se olhar. Essa intenção aqui não é só dar informação pra você, é fazer você prestar atenção no que você tem feito com a sua vida. Porque é uma vida só, né, Camila? É só uma. Como diria Vinícius de Moraes, até que ninguém prova o contrário, né? Muito bem provado, assinado por Deus no cartório do céu. É uma vida. Então, o que acontece? Você vai continuar repetindo esses padrões? E aí, fala aí, Camila, essa mulher que continua repetindo, Isso, repetindo. e aí ela tá lá, né? E é engraçado porque é um padrão muito consolidado. Ela tá diante dela ali, um cara que é bom, sabe? Com todos aqueles atributos que ela até gostaria conscientemente. Interessante até a gente falar do que é a sabotagem, afinal, né? Sabotagem é a incoerência do que a gente quer conscientemente e daquilo que a gente faz para ter inconscientemente. Sim. É como se o nosso inconsciente, o repertório do nosso inconsciente estivesse desalinhado com aquilo que a gente gostaria de ter conscientemente. Então, conscientemente, essa mulher quer ter um relacionamento massa. Ela gostaria disso. Ela tipo, busca isso. a parte do iceberg que a gente enxerga é o relacionamento massa. Né? É o que ela busca, é o que ela quer. Conscientemente. Mas o que ela tem inconscientemente dentro dela? Enraizado ali dentro dela. Ela tem aquele padrão daquele cara que é um tosco, um traste. Né, que trai, que humilha, ou que machuca, ou que bate, e que não tá por ali pra ela, que não ampara, que não valoriza. E aí eu tô trazendo aqui coisas mais radicais, mas pode ser menos radical também. Sim. Simplesmente aquela pessoa que não dá a menor bola pra você, que caga na tua cabeça, sabe? E você continua correndo atrás. Continua. E o mais bizarro é que tá ali, o cara bom, né, com todos os atributos, assim, do que ela queria, gostaria conscientemente, e o cara, o cara, pé. Um do lado do outro. Adivinha pra qual ela vai, sabe? Apontar o dedo, né? E assim, aquelas crenças. O que rola química. E as crenças, né? Quem nunca ouviu falar ou já falou de eu tenho um dedo podre, né? Exato. Eu tava apontando pra tal, mas Deus entendeu que era tal, porque o dedo é meio torto. Né? Eu já ouvi várias e várias vezes isso. Várias vezes. E, na verdade, então, são os seus sabotadores, né? A sua linha de sabotagem que te leva, né, a fazer essas escolhas erradas. Exatamente isso. E aí, quando a gente vai aprofundar, na pessoa, bom ou ruim, ela decidiu por algum e ela tá lá dentro de um relacionamento. Certo. Aí entra um pandemônio. Eita, amiga, porque é todo o inconsciente de repertório cagado e sujo de uma pessoa aliado e unido com o repertório todo cagado e sujo de outra pessoa. Eita, beleza. Aí já viu, né? Nossa senhora, é um mar de sujeira pra todo lado, todo mundo cobrando do outro aquilo que não faz, e apontando o dedo, e assim por diante, e cada um se frustrando de um lado. Sim. Porque, na verdade, assim, o que a gente quer nessa vida, né? O que o ser humano, de forma geral, né? E vamos generalizar aí, mas toda generalização eu acho burra, mas vamos generalizar aqui pra gente falar com a grande maioria. A gente quer ser amado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aceito como a gente é. Mas buscar isso daqui no outro é um pedido para se frustrar para sempre. Amém. Exato. Felizes para sempre não, frustrados para sempre. Amém. Amém. Porque é isso aí, gente. O que acontece? Você tá jogando a expectativa, a sua felicidade. A responsabilidade. Isso, você tá tirando de dentro de você a responsabilidade de ser feliz. Você tá pondo em outra pessoa. Terceirizando mesmo. Exato, né? Tipo um serviço que você terceiriza na sua empresa, é basicamente isso que você tá fazendo com a sua felicidade. Você tá botando na mão de outra pessoa. E essa pessoa, por sua vez, também tem intenção de ser feliz. E se ela estiver botando também na mão de outra pessoa, aí é o que a Camila falou. Essa junção de cagadas aí, né, Camila? Isso. Que não vai dar certo. Porque você não tá se preenchendo. Você tá com aquele vazio e você tá querendo que outras pessoas... Eu vi outro dia um post no Insta
a moça se olhava no espelho e dentro dela um buraco, né? No estômago, assim, gigante. Aí ela vai na charge e abraça outra pessoa. E aí vem ali escrito, né? Achou que está completa. Na verdade, só achou, né? Achou, muito bom, achou Porque, mesmo. Né? porque não está completa. Tava né? com fome. Tava boa no Devia estômago. ter comido. Devia ter comido que resolvia, né, Camila? Chocolate, viu, gente? Chocolate. Ah, ó, o Will tá aqui mandando um beijo, ó, mandando coraçõezinhos. Beijo pro Will no nosso Instagram aqui, ó, Mozão da Camila. E também eita, que agora fugiu o nome. Teve um grande querido aqui que me acompanha sempre, que pediu pra mandar um abraço pra ele. Ele é lá de Poços de Caldas, eu vou olhar aqui. É o Lincoln. Lincoln, um grande abraço pra você que você me acompanha. Tá aí, ó, direto de Poços de Caldas. Seja sempre muito bem-vindo. E pra você que tá me escutando na Rádio Mundial, o nosso programa é sempre às quartas-feiras, às 17h30, né? Ao vivo aqui no 95.7 e no 660M. Então, toda quarta-feira você vai sempre me ver aqui falando de relacionamentos. E eu vou trazer algumas vezes convidados especiais, como é o caso de hoje aqui com a Camila, que a gente tá falando sobre os sabotadores no amor, né? Eu também já falei aqui sobre perfil comportamental. Vou falar semana que vem aqui com a Renata Castro sobre crenças, né? Linguagens do amor e tudo o resto. Então, tudo que tiver relacionado ao amor, que você queira se entender melhor, queira olhar para dentro de você de alguma forma, você pode fazer isso através de um processo de coaching, você pode fazer isso através do seu auto-amor, o seu autodescobrimento, seu autodesenvolvimento. Então, vai lá, segue denise.coach de amor, tá bom? Nas redes sociais. E vem descobrir como se amar um pouco mais pra você ter, então, um relacionamento que você tanto quer. Porque é o que a gente tava falando, né, Camila? Quando a gente se ama, a gente deixa, então, de procurar no outro, não é assim? Exatamente. E aí, esses buracos que antes deveria ir comer, se preenchem. Isso, mas de toda forma aí a gente entra no labirinto, né, dos comportamentos calhados, né, que vem a partir daquilo que a gente enxerga do mundo, que vem de toda a nossa experiência, que tudo está ali armazenado, que faz, né, armazenado ao longo de toda a nossa vida. Que a gente aprendeu com os nossos pais. Cultura, genética, DNA, aprendizado, enfim, tudo isso daqui faz com que isso daqui transforma na gente todo o nosso sistema de pensamento. Então, quando você olha para a pessoa, você pensa o quê? Você sente o quê a partir disso que você pensa? E aí você vai agir. E aí, dentro dessa ação e desse comportamento, aí sim que entram os sabotadorzinhos que a gente estava conversando. Né? E é muito bom a gente entender deles, principalmente para a gente entender esse repertório do que é um balizador. Eu gosto de imaginar como se fosse mesmo um corrimão. Assim, ele está te balizando, ele está te trazendo um entendimento do até onde vai a sua sabedoria, até onde você está indo com a sua sabotagem. Entender de sabotadores, entender de sabotagem não é para ser limitante, pelo contrário. E eu vejo muito esse erro, né? As pessoas, elas veem isso daqui e acabam se classificando. Sim, não é só para pôr uma etiqueta na sua testa, de jeito nenhum. É para você olhar para isso, entender o que isso faz na sua vida e aí, então, começar essa mudança, né, Exatamente. E eu falo desse jeitinho mesmo, né? Não é para botar uma tag de mala aí na sua testa, de jeito nenhum. É exatamente para você conseguir balizar mesmo aquilo que por onde você deve fazer para que você consiga se lapidar internamente. Legal. E nesse sentido, nesse intuito, eles são excelentes para que a gente consiga ter um repertório legal do que fazer e do que não fazer. Massa. E aí dentro de, evocando dois, pelo menos aqui, né, dois sabotadores que eu acredito que faz muito sentido a gente entender eles com mais profundidade dentro de relacionamento. Até estudando sobre relacionamento, esses dois comportamentos eles ficam muito visíveis ali quando a gente vai aprofundar no estudo de relacionamento mesmo. Ali da linha do Alan Poe. Shizad Shami? Não, do Alan Poe mesmo. Ah, tá. E aí o que acontece? Que é o controlador e o esquivo. Tá. Generalizando sem querer generalizar, Sim, né? Como se fosse ali uma gangorra. Sim. Quando a gente entra no campo do relacionamento e a gente começa a se relacionar mais intimamente e começa a trocar escovas de dente, A intimidade começa a aumentar. aumenta, aí de repente você já
tem espaço no armário, e aí você já está dividindo conta corrente, e você de repente tem filhos, vocês já estão viajando juntos, já tem patrimônio juntos, de repente as crianças já foram embora, já estão dando lucro, você está com aquele cidadão ali do seu lado. Sim. Conforme o tempo passa, vai ficando cada vez mais irreal você virar para essa pessoa e falar assim, tu me ama? Eu e tu, tamo junto? É isso aí mesmo? Rola. Tá alinhado mesmo? Rola? Achei ótimo. Porque rola. dá um medo. E ao mesmo tempo, você começa a se julgar por querer fazer essa pergunta. Porque, porra, claro que sim, né? Sim. Mas esse medo é humano. É. E ele faz parte da nossa natureza. E por várias vezes a gente se pergunta isso, Cá. Como você bem sabe, eu tenho um relacionamento de 16 anos, né? E nem sempre foram essas flores. E muitas vezes eu me perguntei se era isso mesmo que eu queria pra mim. E a Camila, gente, vou contar aqui pra vocês, foi uma das pessoas que eu contei pro Lê e ele ficou assim todo, né? Que? A Camila falou assim pra mim, seu marido é apaixonado por você. Yeah. E eu contei pra ela, e eu falei, eu que sou meio cabeça dura, né? E que não valorizo tanto isso. Mas gente, é uma construção, né, Camila? É se observar, é poder olhar pra dentro de si, olhar pro outro e perceber. Então, que nem você tá falando aí do esquivo, né? Mas ainda tenho coisa pra falar. Mas não a gente tem não. 5 minutos, Ah, 4 meu Deus do minutos céu. e a gente vai ter que correr, Camila. A gente vai Vamos ter que lá, correr. Conta aí pro povo. Se você não quiser, tá tudo bem. Não, vamos lá. conta pro povo. A gente E aí quer saber. temos desses dois comportamentos que eles são muito legais a gente entender mesmo, para que a gente não acabe correndo neles. Nesse medo, nessa insegurança de acreditar, né, e de duvidar se o outro tá ou não nessa parceria, se ele tá afim ou não, se ele continua afim ou não, ao invés de perguntar isso, a gente acaba assumindo um ou outro comportamento. Certo. Um deles, a gente quer controlar tudo. Então é aquela pessoa que quando pisa em casa, a outra vira e fala, você já pegou? Já buscou? Já levou? Já carregou? Já tirou? Já buscou? Já carregou? Já levou? Tira, põe, coloca, tira, leva, põe, Presente. Denise Giovanetti que vos fala. Não, costumam ser mulheres. Não gosto de generalizar, pelo amor de Deus. Até porque homens também podem assumir comportamento controlador, inclusive ponto de atenção. Porque esse controlador aqui que eu tô falando, ok, tá? Tipo, você vai abrir a porta da sua casa, você vai ver o vizinho fazendo isso daqui, tá tudo bem. Agora, isso daqui pode extrapolar para um nível de um relacionamento abusivo. Sim. Atenção, cuidado, atenção e cuidado. Sim. O relacionamento abusivo, ele entra aí no campo do controlador, só que já num aspecto mais doentio. Sim, então, bem alto. Que batom é esse? Que tamanho de saia é essa? O que você tá fazendo? Tipo, com quem que você tá falando? Que piranha é essa? E coisas assim. Entendi. Né? Então, o controlador ali, nível patológico é outra história. A gente está falando aqui de um comportamento normal do dia a dia da gente, que a gente pode observar. E é legal a gente perceber isso daqui, né? Virar aquela pessoa que é o general de casa. Putz, é chato. É chato. Não, é chato. É bem chato e que bom que se você tá aí, você tá ouvindo e tá se identificando, porque dá pra corrigir. Isso. E aí a intenção, né? É legal a gente entender a intenção. A pessoa que controla, ela quer ter a sensação de que ela tá ali sendo obedecida. Portanto, se a pessoa cede à obediência, ela tá junto. Inconscientemente ela acredita assim, não se revoltou, não se rebelou, então estamos juntos aqui. É óbvio que é uma resposta inconsciente, automatizada para uma coisa que é muito mais profunda. Sim. Mas é legal da gente entender. E o outro, por outro lado, é o esquivo. E às vezes acontece de virar uma gangorra, tá? Tipo, um que assume o controlador, outro que assume o esquivo, não necessariamente precisa ser, mas... Sim, pode costuma. ser. Costuma ser. E aí o esquivo é aquele que é a pedra de gelo universal. Entendeu? Você chega em casa... A pessoa tá lá, mandou, tirou, levou, buscou, como foi seu dia? E a pessoa vira e fala, tudo legal. Vamos tentar de novo. Amor querido. Repeat, please. Como foi aquela reunião? Ok. E a pessoa, ela fica nessa pedra de gelo. Qual é a intenção por trás disso? Porque é importante a gente saber a intenção. Ótimo. Essa pessoa, ela tá se esquivando do próprio sentimento dela. Ela tá com tanto medo de não ser amada e de não ser correspondida naquele amor, que ela começa a se esquivar daquele sentimento para que ela não sofra numa possível separação. Então ela na realidade está querendo provar a ela mesma a própria independência, a própria individualidade.
É complexo, né? Super. Mas é incrível. É complexo, mas é incrível. Sabotagem é isso. É isso, a gente tem que ir profundo, porque senão a gente não consegue romper com essas coisas. E a gente sempre entra em campos de feridas emocionais, e vazios, e crenças, etc, etc, etc. Quando a gente trabalha de uma forma séria Sim. a sabotagem. Legal, legal. Camila, a gente já tá chegando no final do nosso programa. São só 30 minutos. Mesmo. E eu adorei bater esse papo aqui com você. Eu tenho certeza que nosso pessoal que estava ouvindo aí, tanto na FM quanto na AM, então no Facebook, ou então no Instagram, se beneficiou e muito de todo esse teu conhecimento. Então, minha gratidão a você por você estar aqui Foi incrível, dividindo Vera. isso Amei. comigo. Obrigada pelo convite. Imagina. Foi um prazer imenso falar para sua audiência, viu? Que bom, muito obrigada mesmo. Vamos combinar outras vezes para falar mais. Quem quiser, fala Camis na Vibe. Camis na Vibe. Hashtag Camis na Vibe. Boa, muito boa. Camis na Vibe. Gente, um prazer imenso, tá bom? Se você quiser acompanhar meu trabalho, o trabalho da Camila, entra lá no Instagram, tá bom? Então entra denise.coachdeamor, que você vai encontrar o meu perfil. Ali também tem da Cami, mas é camilaglicério.com.br, tá? Então vai lá que você vai observar isso. No WhatsApp 972991563. Vem entender um pouquinho mais de processo de coach, vem entender um pouquinho mais aí de como funciona toda essa revolução, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai valer a pena pra você. Um beijo, tchau, tchau. Beijo. Rápido, né? Você acabou de ouvir o programa Curtiram, meus Próximo amores? Nível, Agora aqui, ó. clareza, A gente tem que sair daqui logo mais. Mas, ó, se você curtiu, conta aí, ó. Hashtag Camis na Vibe. Adorei a hashtag. Tá bom? Se você quiser acompanhar a Camila, vai lá no Instagram dela. Tem muito conteúdo massa. Vamos botar aqui. Vamos, fala aí. Posso botar? Vamos botar aqui no comentário. Claro, vamos lá. Vamos botar aqui pra vocês. É Camila, Glicério com Y, tá bom? .com.br.